Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas e na terra, consternação dos povos pela confusão do bramido do mar e das ondas, desmaiando os homens de medo na expectativa do que virá sobre todo o mundo, porque as forças cósmicas serão abaladas. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre uma nuvem com grande poder e majestade. Quando começarem, pois, a cumprirem-se estas coisas, reparai e levantai as vossas frontes, porque está próxima a vossa redenção. Disse-lhes ainda esta parábola: vede a figueira e as restantes árvores. Quando começam a desabrochar, sabeis que está próximo o verão. Assim também, quando virdes que acontecem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas se cumpram. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Ao aproximar-se o fim do ano civil, nossa Mãe Igreja nos convida a meditarmos sobre o fim do tempo propriamente dito. Então, esta primeira etapa do tempo do Advento se dedica a esmiuçarmos as consequências daquele artigo de fé que está compilado na profissão de fé dos apóstolos, o símbolo dos apóstolos, no qual professamos que Jesus Cristo, sentado à destra, à direita do Pai Todo-Poderoso, de lá virá para julgar vivos e mortos. E qual deve ser, portanto, a gravidade de nossas vidas diante de um acontecimento que, segundo as palavras do próprio Cristo Jesus, do próprio Senhor, vão abalar o cosmos. Um acontecimento que abalará céus e terra. Então, a primeira coisa a considerar, meus queridos irmãos, foi aquela longa preparação para a primeira vinda do Senhor. Aquela longa preparação que se estendeu pelo curso de séculos e de milênios, cujos relatos e documentos estão consignados no Antigo Testamento. Depois, temos a vinda do Senhor, no seu Santo Natal, quando o Verbo que estava com Deus, quando o Verbo que era Deus fez-se carne e habitou entre nós. E agora, uma vez cumprida esta primeira vinda, esperamos a sua vinda gloriosa no fim dos tempos, para a qual é pedida a nossa atenção de modo particular. Entre a primeira e a segunda vinda, existem as intermediárias, as sucessivas vindas que Nosso Senhor faz, particularmente pelo sacramento da Eucaristia, que aqui já é um preâmbulo do fim dos tempos, não é? Olha, se alguém quer saber como vai estar, em que condições espirituais, em que estado estará por ocasião da vinda do Senhor no fim dos tempos, é só perguntar em que estado, em que condições se encontra habitualmente quando vem à missa, não tem outra coisa. Nada de ilusões, nada de fantasias. Se alguém quer saber, se um católico, um fiel, quer saber em que condições ele vai estar por ocasião da vinda de Cristo, é só perscrutar e vasculhar as condições habituais nas quais se encontra quando vem à missa. É assim que vai estar quando Nosso Senhor voltar. Não adianta pensar noutra coisa. Uma vez que aqueles bens, aqueles acontecimentos, aquelas realidades que se consumarão no final dos tempos, já estão antecipadas, são antecipadas na Santa Missa. Na Santa Missa.
Quanto ao artigo da fé que diz que Jesus Cristo virá como juiz dos vivos e dos mortos, eu gostaria de salientar um aspecto muito importante que infelizmente a pregação moderna pulverizou, que desapareceu dos púlpitos, dos sermões, das palestras e das homilias. Se Jesus Cristo, o Filho de Deus, não voltar, ou se aceitarmos que isso não passa de uma alegoria, que não haverá uma volta gloriosa de Cristo, então temos um problema seríssimo e de natureza política e social. Qual, padre? Este aqui. Se Jesus Cristo não volta, então qualquer ideologia ou pessoa será aceita como restaurador da humanidade. Se Jesus não volta, e essa é toda a nossa esperança, se Jesus Cristo não volta, como inclusive se ensinam nas cátedras dos seminários, e eu ouvi isso, que não vai voltar, logo, qualquer ideologia ou qualquer pessoa poderão se apresentar como legítimos restauradores ou salvadores da humanidade, que é o que pretendem esses dois sistemas e seus representantes e agentes, esses dois sistemas nos quais oscilamos para lá e para cá, o liberalismo e o marxismo. O que pretendem eles? Eles usurpam, esses sistemas usurpam a esperança cristã, tornando-a terrena, materialista, imanente. Não há um céu, não há um paraíso, não há um juízo final. Nós faremos o paraíso, nós homens, sem Deus, sem Cristo e sem a Igreja Católica. O silêncio sobre a volta de Jesus Cristo foi o flanco aberto para que as ideologias, sobretudo estas duas, a do liberalismo e a do marxismo, tivessem passagem franca, livre, para envenenar o mundo. Para envenenar o mundo. Se Jesus não vem, qualquer pessoa está autorizada a se apresentar aos demais, sobretudo se for mais esperta, está autorizada a se apresentar como Messias. E qualquer sistema poderá mentir aos homens, propondo aos homens aquela felicidade que até então era esperada na vida eterna e no céu. Para esta gente, para estes sistemas, Jesus Cristo, nosso Senhor, não tem função nenhuma. E esta gente que vem pegar na nossa mão em períodos eleitorais, nos dar tapinha nas costas, sentar nos nossos bancos para assistir missa e às vezes de modo ousado e sacrílego comungar, são agentes desse tipo de mentalidade e de ideologia. Jesus Cristo não tem função. Ele é um símbolo, ele é só um mito. Os problemas do mundo, nós os resolveremos, nós mesmos.
segundo nossos padrões, parâmetros, medidas e ideias, uma vez que o homem é a medida de todas as coisas, e não Jesus Cristo. Portanto, seremos nós deuses. Seremos deuses. Jesus Cristo não volta. Se não houver uma parousia, se não houver um retorno glorioso de Cristo, os homens são deuses. Bem-vindos ao pior mundo. A coleta desta missa, e é com ela que eu encerro este sermão, esta pregação, esta catequese, esta homilia, como queiram. A primeira oração desta missa pediu exatamente isso. A Mãe Igreja sabia do que se tratava quando compôs o ofício e a liturgia desta missa, porque a primeira oração desta missa rezava assim: manifestai, Senhor, o vosso poder e vinde, para que pela vossa proteção mereçamos ser livres dos perigos iminentes causados por nossos pecados, e com o vosso auxílio alcancemos a salvação. Ora, o que é que estamos pedindo? Que Deus, pelo seu advento, pelo advento glorioso do seu Filho, nos livre deste estado de coisas. E nos conceda pressuroso a salvação. Quem está familiarizado com as Sagradas Escrituras sabe muito bem que o último pedido que o Espírito Santo e a noiva, o Espírito Santo e a Igreja fazem nas Escrituras Sagradas não é outro, a não ser este: vem, Senhor Jesus, vem, Senhor, porque usurpam tuas funções, porque te roubam a glória, porque mentem aos homens, porque o pó mente ao pó, o nada promete tudo. E nós sabemos pela história, pelos tristes relatos da história, que todas as vezes que se tentou estabelecer aqui na Terra qualquer coisa parecida com o paraíso, o máximo que se conseguiu foi uma estrutura mais perto do inferno, muito próxima das condições infernais, que é o que se obtém quando se tenta qualquer coisa parecida com o paraíso sem Deus, ou pior ainda, contra Ele. Muito bem, meus queridos irmãos, meus filhos, muito estimados, está dado o recado deste primeiro domingo do Advento. Evidentemente, quem assiste o triste espetáculo que se dá a olhos vistos, né? Todos os dias. Quem está atento aos acontecimentos por um lado e sabe qual é a esperança cristã do outro, não tem outro desejo a não ser exatamente este que o Espírito Santo inspira nas Escrituras Sagradas, que é inclusive o último pedido, a última súplica da Bíblia. Está lá no último verso do livro do Apocalipse: Maranatá, vem, Senhor Jesus Cristo. Então, atenção, por favor, e cuidado. Cuidado para não tratar como coisa leve o que é muito pesado, sobretudo quando temos ocasião de recitar a nossa profissão de fé e ali dizemos que acreditamos que Jesus Cristo, que se sentou à destra do Pai Todo-Poderoso, de lá virá como juiz para julgar vivos e mortos. E é bom que venha, porque se Ele não vier, estamos perdidos.
perdidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.